Olá, 5 horas da tarde em ponto, nesta sexta-feira, 28 de junho de 2024. Sextou, minha gente. Eu sou Diego Amorim, este é o Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje, de sexta-feira. Nós vamos falar sobre o primeiro debate presidencial lá nos Estados Unidos. De um lado, Donald Trump, do outro, Joe Biden, e muita repercussão sobre esse primeiro debate. Também toda a repercussão sobre a questão das drogas. Tivemos a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal nesta semana sobre a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. E agora? O que vai acontecer? Como é que a gente faz olhando para frente? O Congresso Nacional vai reagir? Te conto daqui a pouquinho também. E a mais nova cutucada do presidente Lula no ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu te conto também o que ele falou lá em Minas Gerais. O Bloco de Notas já está no ar. Vamos juntos, vamos começar as nossas anotações. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito bem, vamos iniciar as nossas anotações. Antes disso, eu convido você a deixar o seu like, o seu joinha nessa transmissão, é muito importante para mim. Se inscreva no canal aqui do Correio Brasiliense, ative o sininho das notificações para você ser sempre notificado das novidades por aqui. Compartilhe esse link com mais gente, para que mais pessoas cada vez mais conheçam aqui o nosso bloco de notas de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, com as principais anotações do dia, tá bom? E você pode interagir comigo também aqui no nosso chat, ao vivo, durante a nossa transmissão desta sexta-feira. Olha, a gente começa hoje falando do primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. Vai ter eleição presidencial lá nos Estados Unidos neste ano. É claro que os Estados Unidos, por ser ainda a maior potência mundial, tudo que acontece lá interfere aqui, não somente essa questão econômica do dólar, mas também politicamente, o termômetro mundial, tudo vem muito lá dos Estados Unidos, a gente sabe disso, por isso é importante a gente olhar para lá também. Ontem tivemos esse primeiro debate. Há uma tradição, aqui no Brasil é a TV Bandeirantes, que faz sempre esse primeiro debate. Lá nos Estados Unidos é a rede CNN americana, então organizou esse debate, que foi divulgado aí para o mundo inteiro assistindo esse debate. Aqui no Brasil, a CNN Brasil fez a retransmissão, com comentários ali antes e depois. De um lado, o atual presidente Joe Biden, que é candidato à reeleição, pelo menos até aqui, candidato à reeleição, e o ex-presidente Donald Trump, que está condenado, inclusive, o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a receber uma condenação naquela história de fraude contábil, envolvendo aquela atriz pornô também, uma grande confusão que você certamente deve ter visto nos últimos meses aí no noticiário. Ele quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos. De um lado, um partido democrata, do outro lado, o partido republicano, como sempre nos Estados Unidos. Veja, quem gosta do Trump vai achar que o Trump ganhou, quem gosta do Biden vai fazer um esforço ali para achar que o Biden ganhou. Mas olhando do ponto de vista racional, com o pé no chão, olhando só o debate, o desempenho de cada um, sem entrar na concordância ou discordância ideológica do que disse, do conteúdo, se falou a verdade, se falou mentira. Olhando o desempenho num debate, parece consenso mundial que o Donald Trump levou a melhor nesse debate. O que isso quer dizer? É uma largada, mas não quer dizer muita coisa. Tudo muda, tudo acontece durante a campanha. Você sabe disso, isso não é diferente nos Estados Unidos, é assim aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Donald Trump colocou Joe Biden nas cordas. Joe Biden ficou encurralado, durante boa parte do debate. O Trump, com aquele jeito dele, que o mundo inteiro já conhece, agressivo, firme, queira você definir da forma que você quiser. Eles estão tecnicamente empatados nas pesquisas, estão tecnicamente empatados, está de igual para igual. Esse debate durou 1h30 e integrantes do Partido Democrata, que é o partido do Joe Biden, atual presidente, disseram à CNN americana que há um certo desespero quanto à candidatura do Joe Biden. O Joe Biden, o mundo inteiro sabe, ele tem as suas limitações físicas, está com 81 anos, somente 3 anos a mais que o Donald Trump.
A campanha do Trump está batendo muito nisso, nessas imagens, nesses vídeos que viralizaram aí nos últimos tempos, do Biden meio que congelando, né, parando ali em algumas cerimônias, se mostrando um pouco perdido. O Trump está dizendo que ele não tem condições de presidir os Estados Unidos, questionando a lucidez do Joe Biden, dizendo que ele faria uso de medicamentos para se manter minimamente lúcido, né? E tudo isso tem um apelo ali no eleitorado do Donald Trump. Essa provocação foi feita ontem durante o debate também, em alguns momentos em que o Biden respondia e o Trump dizia que não tinha entendido e que nem ele, Biden, estaria entendendo o que ele mesmo estaria dizendo. O Biden respondeu em algum momento sobre isso, dizendo que ele foi a segunda pessoa mais jovem a ser eleita para o Senado dos Estados Unidos e disse que o Trump é somente 3 anos mais novo que ele e menos competente no entender do Joe Biden. Sobre os assuntos mais abordados nesse debate, minha gente, anota aí no seu bloco de notas, são os assuntos da vez e de sempre lá nos Estados Unidos. Economia, a inflação está assustando e o poder de compra do americano tem diminuído, a pobreza tem aumentado, a situação dos imigrantes, que é uma situação também muito latente, e o tema do aborto também é um tema bastante explorado nessa campanha americana. Joe Biden, em sua defesa, disse que pegou o país com todas as dificuldades, com a economia em declínio da gestão de Donald Trump, que rebateu e disse que entregou o país com a melhor economia da história. Aí aquela história de debate que você e eu já conhecemos, do bate lá, bate cá, e se você acha que só no Brasil que tem baixaria, você está enganado, viu? Quem idolatra demais a política americana, lá também eles se ofenderam muito durante esse debate, inclusive sendo chamados ali, se chamando de otário, de incompetente. Não tem essa classe toda não, viu? Às vezes é o espírito de vira-lata mesmo que a gente assume ao falar da política brasileira. Outro assunto muito latente no debate foram as questões das guerras, a guerra na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia, também a situação no Afeganistão foi tratada ali muito duramente pelo Donald Trump. De modo que nós vamos ter que acompanhar os próximos dias, as próximas semanas, ver como é que o Partido Democrata, o partido de Joe Biden, vai reagir a esse primeiro debate, ver qual vai ser o tom da campanha do Trump, se ele continua nessa pegada ou se ele muda algumas estratégias aí no meio do caminho. E na medida do possível, aqui no nosso bloco de notas do Correio Brasiliense, eu vou trazendo para você algumas anotações para a gente fazer também sobre a realidade da política americana. Agora, nesta sexta-feira, a gente vira a página do nosso bloco de notas. Hoje é sexta-feira, pode abrir o seu sorriso, você que está comigo ao vivo aqui no bloco de notas desta sexta-feira, 28 de junho de 2024. Sexta-feira, sempre um dia bom, né? Mas nem por isso a gente deixa de te manter bem informado, bem informada, nesse jeito diferente aqui do bloco de notas pelo Correio Brasiliense, as principais anotações do dia, de maneira clara, objetiva, direta, o mais didático possível e sempre que possível com leveza. Vamos agora para as nossas anotações sobre a questão das drogas. Esse assunto ficou muito latente nessa semana aqui em Brasília. Eu trouxe para você diariamente a atualização do noticiário sobre esse assunto aqui na capital federal. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento definindo ali pela descriminalização do porte da maconha para uso próprio, para consumo pessoal. Foi definido ali pelos ministros do Supremo, pela maioria dos ministros, a quantidade de 40 gramas da maconha ou 6 pés de maconha, né, que seriam considerados aí usuário e não tráfico. O tráfico seria considerado acima disso. O que não quer dizer que a droga passa a ser lícita, a droga continua sendo ilícita. O que deixa de ser é crime. Quem for pego com essa quantidade não vai ser considerado um criminoso, pode ali até responder, assina um termo, faz alguma atividade socioeducativa, uma cesta básica, mas não vai parar em cana por isso. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora, minha gente? Uma reação muito forte do Congresso Nacional, dentro daquele debate sobre de quem é a competência para tratar desse assunto. É do Judiciário? É do Supremo? Ou é do Parlamento, que foi eleito para definir as leis e para legislar? Mas esbarra na Constituição.
É papel do Supremo definir a quantidade de droga que vai ser crime ou não vai ser? Esse embate está posto. Não é de hoje, mas agora ele se concretiza entre Congresso Nacional, mais uma vez, e o Supremo Tribunal Federal. E o Congresso vai reagir. Só recapitulando para você, o Congresso já tem lá sendo tramitado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC das Drogas, que é uma PEC que criminaliza, que torna crime qualquer quantidade de droga com qualquer pessoa, é crime, no entender dessa PEC. Ela foi apresentada pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, já foi aprovada no Senado e já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. Agora vai ser apreciada numa comissão especial na Câmara dos Deputados, que já foi instalada pelo presidente da casa, o deputado alagoano Arthur Lira. E essa comissão tem como maioria de seus integrantes parlamentares de centro-direita e de direita. O que quer dizer que essa comissão especial, que aprecia a PEC antes dela ser votada no plenário, ela vai ter um perfil conservador, que é o perfil da maioria do Congresso Nacional nesta atual legislatura. E há uma reação muito grande do Congresso, de gente que até não quer entrar no mérito dessa discussão das drogas, mas que avalia sim que o Supremo está invadindo demais a competência do parlamento brasileiro. E por isso muita gente no Congresso com vontade de decidir isso e de trazer a bola para si, de dizer, olha, esse assunto é nosso, esse assunto não é do Supremo Tribunal Federal. Vai ser difícil avançar com isso antes do recesso parlamentar, agora em julho em Brasília. Depois eu lembro a você que nós temos eleições municipais em outubro, esse assunto vai ficar ali no meio do caminho, mas há uma tendência, na política a gente tem que olhar um dia de cada vez, mas há uma tendência de que essa PEC das drogas avance sim, de fato, no Congresso Nacional, até como uma resposta, como uma reação ao Supremo Tribunal Federal. Em havendo essa decisão, aí de novo esse caso poderia acabar sendo judicializado e vai ficar essa queda de braço. Até quando? Não sei, a gente vai acompanhando passo a passo e mantendo você bem informado, bem informada aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense. Você que chega agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência aqui no Bloco de Notas desta sexta-feira, 28 de junho de 2024. Eu sou Diego Amorim. A gente segue fazendo as principais anotações do dia, tá? Repercutiu bastante aqui em Brasília nos bastidores, mesmo sendo uma sexta-feira que tende a ser um dia mais tranquilo do ponto de vista político também. Uma declaração que o presidente Lula deu ontem, cumprindo a agenda em Minas Gerais. Por que é importante dizer aonde que ele estava cumprindo a agenda? Porque Minas Gerais é um estado-chave. Se a gente estivesse falando de eleição americana, como eu comecei hoje o bloco de notas falando, é um swing state, é um estado principal para definir eleição. Minas Gerais, que é um pouquinho do Brasil, é um pouquinho de tudo. Geralmente, quem ganha a eleição em Minas, ganha a eleição presidencial. Todo mundo sabe disso, o presidente Lula sabe disso, por isso estava lá ontem também em Minas Gerais. E nos últimos dias o presidente Lula admitiu pela primeira vez a possibilidade de disputar a reeleição em 2026. Está longe, mas está perto, 2026. Temos as eleições municipais antes, em outubro, mas 2026 já está logo ali, minha gente, não se engane, ainda mais para os políticos, eles já estão com os olhares todos voltados para a próxima eleição geral. O presidente Lula, então, disse ontem que vai mostrar para o Bolsonaro, para o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que quem está na presidência só perde uma reeleição se for muito incompetente. Foi o que disse o presidente Lula. Por quê? Porque Jair Bolsonaro, que não foi reeleito em 2022, perdeu no segundo turno mais apertado da história da política para o presidente Lula, por uma diferença pequena de votos. Ele perdeu a reeleição e foi, assim, o primeiro presidente desde a redemocratização que não garantiu a reeleição. FHC foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita, depois foi empichada no segundo mandato, mas foi reeleita em 2014, e Jair Bolsonaro eleito em 2018, derrotado em 2022. O presidente Lula, então, coloca o time em campo para 2026 e abraça a reeleição.
Muita gente vinha falando nos últimos tempos aqui em Brasília, será que o presidente é candidato mesmo? Será que vai estar em condições? Será que não vai colocar a Janja? Alguns falavam, né? Será que não vai apostar em um outro nome? Difícil. Enquanto o presidente Lula estiver no jogo político, muito difícil. É uma característica dele concentrar nele. A esquerda, o campo progressista no Brasil, você sabe, anota aí no seu bloco de notas, tem uma dificuldade muito grande de fazer sucessor. A força ainda está muito centrada, personalizada na pessoa do presidente Lula do ponto de vista de recall eleitoral, que eu estou comentando. E Jair Messias Bolsonaro está inelegível por 8 anos, não é candidato. Até que se prove o contrário, até que haja alguma reviravolta no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, algo que o valha, Jair Messias Bolsonaro está inelegível. Mas o Lula dá essa declaração. Realmente é muito difícil alguém não se reeleger. Na presidência da República foi a primeira vez desde a redemocratização com Bolsonaro. Nos estados a gente vê isso acontecer de vez em quando, mas com um pouco mais de frequência. Aqui no Distrito Federal mesmo a gente já teve vários governadores que não se reelegeram. Agnello Queiroz do PT, Rodrigo Hollenberg do PSB. Então acontece. Agora, é difícil mesmo. Por quê? Porque você está no comando. Você tem a máquina na mão, a máquina administrativa na mão. Você tem o controle. Por mais que a lei eleitoral, teoricamente, faça uma série de ressalvas para quem está no poder e está disputando a reeleição, mas a pessoa está no poder, minha gente. É muito difícil mesmo. O presidente Lula, então, que fazia um tempinho que não falava de Bolsonaro, dá essa cutucada aí, nominando. Ele costumava nem falar mais o nome do Bolsonaro, se referia ao Bolsonaro usando alguns outros pseudônimos, ou mesmo não citando nomes, né? Mas agora ele volta a cutucar Jair Messias Bolsonaro. É a polarização que está mantida e que ninguém sabe se vai ser possível furar essa bolha da polarização. O que tudo indica, até aqui não. A gente tem muito marcado ainda o campo do PT, o campo progressista, Lula, e do outro lado o bolsonarismo, com ou sem Jair Messias Bolsonaro. A gente vira a página do nosso bloco de notas de hoje para fazermos juntos as nossas últimas anotações antes da gente fechar o nosso bloco de notas. Já deixou o seu like? Não? Então faça isso agora, por gentileza, deixe o seu joinha, o seu like, não custa nada, tá bom? É de graça e você ajuda bastante aqui o bloco de notas do Correio Brasiliense, que vai ao ar comigo, Diego Amorim, de segunda a sexta, pontualmente, sempre às 5 horas da tarde. É o chá da tarde que a gente faz aqui, a gente se reúne para fazer as nossas principais anotações do dia de segunda a sexta a partir das 5 horas. Olha, antes de concluir o bloco de notas de hoje, anota aí. Hoje, sexta-feira, a Receita Federal está pagando o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Se você ainda não conferiu aí sua conta, se você declarou e tinha dinheiro, valores a receber, dá uma olhadinha lá. Hoje, sexta-feira, é dia do segundo lote, do pagamento do segundo lote da restituição. Se você não entrou agora, vai acompanhando aí no cronograma da Receita Federal, tá bom? E o caso das lojas americanas. A Polícia Federal continua investigando e continua procurando alguns dos ex-executivos das lojas americanas, acusados, entre outras coisas, de fraude contábil. Eles estão fora do Brasil, por isso já são considerados foragidos, como eu disse ontem aqui no bloco de notas, e estão na lista da Interpol, tá? A Polícia Internacional aí que está de olho neles. A polícia disse que eles não mediam esforços para enganar o mercado e transparecer que os resultados das lojas americanas estavam maravilhosos. Para quê? Para ganhar o bônus como executivos, para lucrar com as ações da empresa na bolsa. E agora estão pegos aí por essa investigação que continua, e as lojas americanas têm dito que são vítimas de toda essa história e que estão contribuindo com a justiça e com as investigações. A gente segue acompanhando esse assunto também. Este foi o bloco de notas desta sexta-feira, 28 de junho de 2024, comigo, Diego Amorim, aqui pelo Correio Brasiliense. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia ao longo de toda essa semana, mais uma semana de bloco de notas que tem crescido, que tem aumentado a audiência, muita gente acompanhando depois dessa nossa transmissão ao vivo, eu fico muito feliz. Eu sei que tem muita opção de noticiário hoje em dia, a minha proposta é aqui, de maneira rápida, objetiva, direta,
o mais didático possível, o mais leve possível, de segunda a sexta a partir das 5 horas da tarde, tá bom? O jornal de hoje teve os trabalhos técnicos e a produção do Rodrigo Freitas e sempre com o apoio impecável da equipe da TV Brasília aqui na capital federal. Continue ligado no correiobrasiliense.com.br e na segunda-feira às 5 da tarde eu estou de volta ao vivo com você. Até lá, na medida do possível, aproveite seu fim de semana. Coragem! Tchau, tchau.